Olá, eu me chamo Adriana e estou aqui para fazer um estudo da Palavra de Deus com vocês. É muito importante nos dias em que vivemos, sempre foi, mas hoje muito mais, estudarmos a fundo, meditarmos na Palavra de Deus, conhecermos ela profundamente. E hoje nós vamos estar estudando Efésios capítulo 4. Então aqui na tela está para você acompanhar a palavra de Deus. A gente vai estar lendo juntos, vamos estar meditando a respeito dela. Fala sobre a unidade da fé. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que Paulo, ele se considerava um prisioneiro no Senhor, porque ele entregou a sua vida, tudo que ele tinha para o ministério, para pregar o evangelho. Ele entregou-se totalmente ao Senhor. E o que ele pediu aqui? Peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Olha só, todos nós temos um chamado em Cristo. E aqui Paulo está pedindo para que a gente anda de modo digno dentro desse chamado. E isso é muito importante, porque se nós pregamos o evangelho, mas a nossa vida não condiz com esse evangelho, a gente está envergonhando o corpo de Cristo, a gente está causando danos, entristecendo o Espírito Santo. Portanto, precisamos andar de forma digna e responsável. Nós temos que entender que pregar o evangelho, dizer-se filho de Deus, dizer que você entregou a sua vida a Cristo, é uma grande responsabilidade. Então, a forma como você vive tem que anunciar isso. Nós temos que ser a nossa carta de recomendação, como Paulo disse. Nossa vida tem que dizer quem nós somos. Então, é importante a gente cuidar dessa responsabilidade. E Paulo diz aqui, com toda humildade, mansidão e com paciência precisamos andar nesse chamado. Porque o que seria a humildade? A humildade é reconhecer que sem Cristo eu nada sou. A humildade é reconhecer, eu tenho capacidades, eu tenho habilidades, eu tenho potenciais? Tenho sim. Mas eu tenho que entender que esse potencial, a capacidade que eu tenho em mim, essa capacidade natural que nós temos, ela é limitada. Porque há circunstâncias nas nossas vidas, há dias em nossas vidas em que talvez aquela capacidade natural que nós tenhamos não seja o suficiente para a gente resistir, para a gente persistir, para a gente superar. Então nós precisamos da capacidade de Cristo em nossas vidas para que a gente possa ser mais do que vencedor. Então reconhecer isso é humildade, é ter humildade. E o Senhor deseja que sejamos humildes de coração e entendemos que dele nós dependemos em todas as coisas. E mansidão, a mansidão é algo importante, mas a mansidão é um fruto que a gente desenvolve pelo Espírito Santo. Porque é mesmo quando existem coisas que vêm à nossa vida que nos indignam, que nos deixam irados, frustrados, alterados. Mas mesmo que venham essas situações, a gente ter o controle das nossas emoções e conseguir nos manter mansos. Então é algo realmente que requer muito domínio próprio nosso. É muita entrega realmente. E deixar que o Espírito Santo venha agir por meio de nós. E com paciência. E paciência é uma virtude essencial, porque vivemos tempos onde a gente quer resultados imediatamente, a gente quer respostas imediatamente, a gente quer que aconteça tudo rápido. Entretanto,
há coisas que têm o seu tempo, o tempo de Deus. E esse tempo, nós não temos o controle dele. Então, cabe a nós usarmos da paciência desse fruto do Espírito para esperar, mas esperar de forma, não de uma forma passiva, mas sim ativa. Ativa como? Orando, buscando a presença do Senhor, fazendo a nossa parte quando nos cabe, e pacientemente esperar pelo agir de Deus, porque Ele luta as nossas lutas, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Então devemos entregar isso ao Senhor e nos suportar. Aqui Paulo diz: suportando uns aos outros, suportando-vos uns aos outros em amor. Então o amor é a base de todo o Evangelho. O sacrifício de Jesus não teria valido a pena se ele não fosse por amor. Mas Deus diz: ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por nós. E com certeza Jesus nos amou de tal maneira por se entregar a nós, para fazer isso na cruz do Calvário. Então o amor é a essência. O amor nos capacita a suportar todas as coisas, até a suportar a ofensa do meu próximo, a ofensa do meu irmão, a suportar e a perdoar essa ofensa. Então nós precisamos aprender a fazer isso. O Espírito Santo deseja que a gente busque a unidade enquanto igreja, porque a unidade, ela nos torna invencíveis. Nós podemos ver quando aquele povo começou a construir a Torre de Babel, o Senhor disse: eles são um só povo, uma só língua. E começaram a construir isso e logo se tornarão invencíveis. Por isso, Deus trouxe a confusão, Deus trouxe línguas diferentes, espalhou línguas diferentes, distribuiu entre aquele povo essas línguas para confundir, porque se eles viessem a cabo, ninguém os poderia impedir naquilo que eles estavam fazendo. Só que o que eles estavam fazendo não era algo bom para o homem, porque aquilo estava trazendo um orgulho, soberba, poder e uma independência de Deus. Fazia com que os homens se tornassem independentes de Deus, e isso os levaria cada vez mais distante de Deus e sujeitos a praticar o que era mal. Então o Senhor trouxe confusão. Mas nós, enquanto igreja, nascidos em Cristo, renovados no nosso espírito, vivificados e temos um chamado para a gente praticar as boas obras, o Senhor deseja que a gente adquira, a gente alcance essa unidade, porque se nós alcançarmos essa unidade, ninguém vai poder vencer a igreja. E como a gente pode alcançar essa unidade? Então, tendo uma só visão, um só pensamento, lutarmos pela mesma causa. E como podemos fazer isso? Seguindo aquilo que Jesus ensinou, vivendo o que Jesus viveu, praticar aquilo que Jesus praticou. Isso leva à unidade. E Paulo ainda diz: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só corpo, não há vários corpos diferentes. Na igreja, a igreja é um só corpo. E há um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, que age, que está presente na igreja. E nós somos chamados para uma mesma esperança. Qual é? A esperança é o governo de Cristo nessa terra. A esperança é Cristo reinar sobre nós. Não somente a nossa salvação, mas é o governo de Cristo, um governo justo, um governo onde não vai haver injustiça, não vai haver tristeza, mas um governo onde os filhos de Deus reinarão com Cristo. E há um só Senhor, a saber, Cristo Jesus. Há um só Senhor, a palavra de Deus diz isso. Há um só Salvador, há um só caminho.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então há um só Senhor, não há vários meios, não há várias pessoas, mas Ele é o caminho. E uma só fé. Olha, só a palavra de Deus é tão clara e tão simples, há uma só fé. E eu vejo muitas vezes pregações de que siga a fé que você tem. Se apegue na fé, naquilo que você, se apegue a fé naquilo que você tem. Não. Há uma só fé. A fé em Cristo Jesus. Há um só caminho, há um só batismo em Cristo Jesus. Não existem vários caminhos, não existem várias formas. A palavra é tão clara quanto a isso. Nós temos que cuidar porque hoje a gente vê um evangelho contaminado. Paulo já falava disso, Jesus já falou disso. Pessoas que se infiltraram na igreja e que trouxeram doutrina humana, conhecimento humano, que trouxeram... Jesus já tinha falado para os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Hoje temos que cuidar com o fermento dos homens, mulheres, pessoas que têm entrado na igreja e têm distorcido a palavra de Deus, têm trazido essa contaminação. Há um só caminho, há uma só fé. Não podemos ser inocentes em relação a isso, em relação à nossa fé. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Há um só Deus, um único e verdadeiro Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus Cristo deu dons aos homens e levou o cativeiro. O que significa ele subiu, senão também que ele desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Olha só, Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, aqui a palavra de Deus diz que ele desceu para onde haviam prisioneiros, aqueles que morreram antes de Cristo, aqueles que estavam aprisionados, mas aqueles que foram, provavelmente, Jesus os justificou. Há um mistério aqui, que provavelmente quando estivermos com ele nos será revelado. Mas Jesus levou prisioneiros que estavam cativos, e aos homens que estavam aqui ele distribuiu dons, os dons do Espírito Santo. E dentre esses dons, ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Jesus edificou a igreja nesses ministérios. Ele distribuiu então esses dons pensando no nosso aperfeiçoamento, porque nós precisamos crescer em maturidade espiritual para a obra, do ministério para qual fomos chamados. E o corpo de Cristo é edificado à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, vai amadurecendo na nossa fé. E por meio destes dons, desses ministérios, é que a igreja ela vai alcançando a unidade, vai crescendo em fé. E Paulo aqui continua: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só, nós precisamos chegar a uma unidade de fé do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer Jesus em todos os seus aspectos, conhecer a pessoa de Jesus Cristo, porque conhecendo a pessoa de Jesus Cristo nós conhecemos o Pai, porque Jesus disse: se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. E a palavra de Deus nos orienta a buscar conhecimento de Deus, o pleno conhecimento de Deus. E nós conseguimos isso buscando a leitura da palavra, porque ela é Cristo Jesus. Jesus
né, a palavra de Deus diz assim, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e ele veio nos anunciar essa palavra, as boas novas para o tempo em que estamos vivendo. E nós precisamos, enquanto igreja, conhecer a pessoa de Jesus, conhecer ao Pai, né? Para que a gente alcance a estatura da plenitude de Cristo. Deus deseja. É um caminho longo, é um crescimento imenso, mas ele é possível por meio do Espírito Santo, à medida que a gente permite que ele nos ensine, porque ele é o nosso mestre, a gente venha permitir que ele nos instrua nos caminhos do Senhor, que ele nos corrija quando estivermos errados, que ele traga à luz o que em nós ainda precisa ser removido do velho homem. À medida que a gente se deixar ser transformado pela obra redentora de Cristo, nós vamos alcançar a estatura da plenitude dele, que é o desejo do Pai para cada um de nós. E olha só, tão importante essa parte aqui para finalizarmos, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, por todo tipo de teologia. Olha, aqui Paulo está dizendo, não sejamos inconstantes como crianças, influenciáveis. Nós precisamos nos firmar em Cristo Jesus na rocha, porque Ele é a fé que precisamos ter, Ele é a nossa fé salvadora, é a fé nele que nos leva ao Pai. E nós não podemos nos deixar mover por todo o vento de doutrina. Quantas doutrinas estão sendo inseridas hoje na igreja? Quanta teologia, quanta disputa por defesa de um entendimento ou de outro a respeito da palavra. Entretanto, Deus diz que a palavra ela não se discerne com a carne, mas com o Espírito. É a revelação da palavra por meio do Espírito que traz vida aos homens. O resto, o Senhor diz que é perder tempo, é correr atrás do vento, e nós temos que parar com isso. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. Eu vejo hoje como se tem trazido o conhecimento humano para ensinar a palavra de Deus, técnicas humanas. Hoje o coaching, sim, é uma técnica boa, mas a gente não aplica aquilo que é carnal ao espiritual. É a unção do Espírito Santo em nós, é a autoridade dele em nós que nos faz trazer a palavra de uma forma viva e eficaz, capaz de acertar os corações como uma flecha acerta o alvo, de trazer entendimento às pessoas que estão sedentas e não estão conseguindo encontrar Jesus. É o Espírito Santo em nós, é a unção dele, é o poder dele, que faz com que realmente as pessoas sejam tocadas, pessoas venham a entender o seu estado real de pecador e de que necessita de Cristo para a salvação. Não é uma técnica humana, não é o melhor jeito de falar, não é a melhor postura, não são estas coisas. Paulo evitou usar isso tudo para pregar a palavra. Ele não quis usar o poder humano, a capacidade humana, embora ele tivesse muito conhecimento, muita capacidade, oralidade, ele não quis lançar mão disso para pregar o evangelho, mas com o poder de Deus, com a capacidade de Deus, e é assim que a gente precisa hoje. Então não podemos nos deixar levar por todo o vento de doutrina, por todo tipo de teologia que está ali. A palavra de Deus aqui diz pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro, mas pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. É nele. Então sejamos como os bereanos que quando receberam a palavra, eles foram conferir na Escritura. Eles verificavam tudo o que lhes foi pregado
na Escritura. E nós temos que ser assim, aquilo que nos é pregado. Vamos conferir nas Escrituras, na palavra de Deus. Realmente é isso que a palavra de Deus diz, é dessa forma. Então, nós precisamos conferir isso, sermos responsáveis por nosso caminhar em Cristo Jesus, responsáveis pela fonte onde estamos buscando o nosso alimento espiritual. E Cristo é a cabeça. E nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então, o corpo é a igreja. E sabemos que cada um ocupa um espaço nesse corpo. Cada um tem uma função nesse corpo. E se estivermos bem ajustados, bem ligados, bem alinhados, né, pelo amor, pela humildade, pela paciência, esse bem alinhado, bem ajustado é a gente estar em unidade. Nós seremos edificados e seremos invencíveis. Estaremos fortes para resistir a qualquer adversidade, por qualquer situação que venha sobre as nossas vidas. É urgente nós buscarmos nosso crescimento espiritual, nossa maturidade e nos enraizar na rocha que é Cristo, porque se ali estivermos firmados, pode vir o vento, pode vir a tempestade, podem vir as fortes ondas, mas nós não seremos atingidos. Podemos dobrar para um lado, dobrar para o outro, mas a gente vai permanecer na rocha e quando a tempestade passar, nós estaremos ali, firmados em Cristo Jesus. Amém? Então, esse foi um estudo da primeira parte aqui de Efésios capítulo 4, que fala a respeito da unidade da igreja. E Paulo segue depois falando sobre a santidade cristã, é oposta aos costumes dos gentios. Como precisamos nos conduzir como cristãos? Então, esse é um estudo, né, para um próximo vídeo. Eu aguardo vocês, porque o objetivo aqui é realmente anunciar a palavra de Deus pura e simples, e que possamos juntos crescermos em amor e em unidade por meio de Cristo Jesus. Amém.